Saúde os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de ministração da Palavra de Deus. Amém? Esse vídeo hoje tem por objetivo trazer uma palavra sim para os dias atuais, né? A palavra ela veio para o profeta para aqueles dias, o profeta Ezequiel. O capítulo a qual vou ministrar, estive dando uma lida e vi que é muito forte, é algo assim para a reflexão dos dias atuais que nós estamos vivenciando. Sabemos que os dias são maus, é os últimos dias da igreja de Deus na terra, aleluia, porque em breve o Senhor virá. Então Deus ele traz uma palavra de confronto para que o povo venha se converter, porém muitos não estão se dando por avisados, estão fazendo um pouco caso. E assim estarei fazendo uma breve oração para dar início à palavra do Senhor, amém? Soberano Deus, eterno Pai do poderoso, Pai santo, Pai querido, Pai amado, peço a Ti, Senhor, enche mais com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, dai mais sabedoria, discernimento e entendimento, Pai, da Tua palavra. Senhor Deus, apresenta esse vídeo, Pai, apresenta o caro ouvinte, apresenta, Pai, o lugar onde eu estou. Senhor Deus, que nada impeça, Pai, a gravação desse vídeo. Pai santo, Pai querido, Pai amado, que possa chegar aos quatro cantos da terra. Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, põe por terra todo embaraço, toda distração, todo espírito roubador de palavra cai por terra. Em nome de Jesus Cristo, Pai santo, peço a Ti, Senhor, abra os céus, ó Pai, neste lugar, na casa do ouvinte que há de ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, um dos profetas maiores do Antigo Testamento, no seu capítulo 22, que vai dizer o título da seguinte maneira: As abominações de Jerusalém. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, será que você está pronto para julgar? Está pronto para julgar a cidade sanguinária? Mostre-lhe todas as suas abominações e diga: assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, o que faz ídolos contra si mesmo para se contaminar. Você se tornou culpada pelo sangue que derramou e está contaminada pelos ídolos que fabricou. Você fez chegar o dia do seu julgamento e o término dos seus anos. Por isso fiz de você objeto de deboche das nações e de zombaria de todas as terras, tanto as que estão perto como as que estão longe zombaram de você. Aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que é uma questão assim sobre aquela cidade por causa do derramamento de sangue e da idolatria. Porque aquela cidade, o título vai dizer, as abominações de Jerusalém, são abominações que haviam acontecido naquele ano em que escreveu o profeta Ezequiel sobre as coisas que estavam acontecendo em Jerusalém. E o Senhor viu todas as coisas e perguntou para o profeta se ele estava pronto para julgar. E se estava pronto para julgar a cidade sanguinária. 2 vezes o Senhor perguntou para o profeta. E pediu para mostrar todas as abominações. E o Senhor começou a falar sobre derramamento de sangue. E sobre ídolos para se contaminar. E a cidade ela se tornou culpada pelo sangue que derramou. Aleluia! Aquela cidade havia matado inocentes, sangues inocentes, diante do Senhor. E trazendo para os dias atuais nossos, quantas cidades, quantas coisas nessa terra têm sido feitas desde a geração da época que o Senhor levantava servos e profetas. Quanto sangue inocente, quantos profetas do Senhor Deus foram mortos por causa da palavra de Deus, e também quantos inocentes foram mortos, e também quantos ídolos têm sido fabricados em muitas cidades, né? Naquela época, hoje em dia não é diferente. O povo tem trazido o costume do Egito
sendo que o Egito ficou para trás. Quando o povo de Israel saiu da terra do Egito pelo braço forte do Senhor Deus, o povo tinha que se limpar, e tinha uns que tinham o costume do Egito, trazendo para os dias atuais, espiritualmente, ao mundo. Tem pessoas que quando vêm para a presença do Senhor, ela tem costume ainda mudando, ela tem coisa que precisa renunciar. Eu estava vendo um podcast falando isso. Quem sou para, não é por força, é pelo Espírito Santo. A maior renúncia é música secular. Nossa, mas eu escuto, tem que prestar muita atenção na letra e a melodia, porque a melodia, ela mexe no campo harmônico do cérebro e pode abrir uma porta dando legalidade para a atuação de um espírito. Porque a música, se ela for para louvor a Deus, vai trazer a paz do Senhor e o Espírito Santo vai ministrar no coração da pessoa. Agora, se for uma música mundana, secular, ela vai trazer outro espírito com a atuação demoníaca do inimigo. E não vai ser o espírito de Deus, vai ser o espírito do inimigo. Música secular tem muito disso. Digo isso por experiência própria. Eu ouvira muita música mundana antes de voltar para os caminhos do Senhor. Ele trazia um negócio estranho, sabe? Um negócio esquisito. E ao voltar para os caminhos do Senhor, como eu estou firme na presença do Senhor, o Senhor foi ministrando, fui deletando. Tinha um monte de música, era muito rock, eu via, muita. E as músicas tinham muita sensualidade. Aleluia. Voltando aqui para a palavra do Senhor. Você fez chegar o dia do seu julgamento e o termo dos seus anos. Aquela cidade apressou o dia do julgamento. Olha que interessante, porque a cidade estava se autocontaminando com tanta abominação, e ali o Senhor Deus deu a ordenação para o profeta falar das abominações da cidade, porque o dia do juízo tinha chegado. O dia da sentença de Deus para aquela cidade, após Deus ter falado para o profeta, falar o arrependimento para aquela cidade, o povo não deu por avisado. Aí o profeta foi e começou a falar tudo o que estava acontecendo naquela cidade. E hoje em dia, na direção do Senhor, tem muita coisa que tem acontecido, está acontecendo sobre a face da terra. Muita abominação, muito sangue inocente sendo derramado, muitos ídolos que têm sido levantados nesse tempo, desde a era antiga tem se levantado, dizendo que Deus, ele abomina a idolatria, abomina quem mata por ser sangue inocente. E continuando no verso: tanto os que estão perto como os que estão longe zombarão de você, cidade da má fama, cheia de inquietação. A cidade ia ser zombada. Sabe por quê? Porque Deus, quando ele chama o povo de Israel, aí todas as nações que conhecem a história falam: não é essa cidade a quem Deus chama, né, bendita do Senhor? Então as nações iriam zombar. Assim é o caso da nação brasileira. A palavra do Senhor diz: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Porém, muitos dessa nação brasileira, a igreja brasileira está doente, porque precisa se descontaminar urgente, precisa de arrebatamento. E quantas nações têm zombado de nós que somos brasileiros, por causa da corrupção, por causa das coisas que estão acontecendo. Deus levanta servos e profetas para alertar até presidente, prefeito, governador, mas eles não estão se dando por avisado, estão fazendo pouco caso com a palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus é juízo, justiça para arrependimento, e o povo não quer dar ouvidos. Isso acontece muito até dentro da casa do Senhor, que quando Deus levanta profeta cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, o povo faz pouco caso, quer matar o profeta, mas não quer ouvir a profecia que o profeta tem para falar da parte do Senhor. E continuando: eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intenta a não ser derramar sangue. Os príncipes de Israel estavam derramando sangue. E hoje em dia o que está acontecendo, se trazer os príncipes dos dias atuais, governantes, governadores que estão regendo cidades,
que estão regendo, aleluia, Estado, estão derramando sangue inocente, no sentido assim, oprimindo, não dando atenção para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, fazendo as coisas que devem entender ao bel prazer dos intentos do coração, sem buscar a direção em Deus. E continuando mais, em seu meio despreza o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro, olha que interessante, e são injustos com o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas coisas santas e profanou os meus sábados. O Senhor estava dizendo que tinha desprezado pai e mãe, estava extorcendo os estrangeiros, praticava extorsões contra os estrangeiros, e era injusto com o órfão e a viúva. Estavam sendo injustos com órfãos da viúva. E desprezou as coisas santas. Tem muitos estados que desprezou as coisas santas do Senhor Deus. Eu vou deixar aqui bem claro, né? Não tem nem por que esconder. O estado do Rio teve 2 shows. Ali o que aconteceu? Profanou as coisas santas de Deus. Misturou o santo com o profano, sendo que Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus é um só, Ele é santo, Ele é justo. Ah, mas Deus é fiel, Deus é amor, Deus entende. Sim, disseste bem, Ele é amor, fiel, mas esqueceste de uma coisa: Ele não é bobo. Ele, o próprio Deus, Ele é santo, Ele é justiça. E a todo quanto zombaram, profanaram o nome santo do Senhor Deus, Deus, Ele vai entrar com justiça. Aliás, Ele já entrou com justiça. Deus, Ele vai começar a mexer na nação brasileira de tal maneira que, não para minha glória, para a glória de Deus. Há umas horas atrás, estava eu me quebrantando na presença do Senhor, e eu senti um grande grande gemido, uma dor. Eu chorava. Eu tive que equilibrar, eu tive que me controlar, porque a dor era tanta que eu estava contemplando, vendo cidades brasileiras, da onde eu moro e da onde eu nem moro. É como se o próprio Deus estivesse mostrando, revelando, oculto, profundo, escondido, como diz Jeremias 33:3, de grandes coisas que estão por vir para a nação brasileira e o mundo. O mundo e a nação brasileira, aliás, não escapam do juízo de Deus. Deus, Ele tem pressa e tem misericórdia. Por isso que o Senhor Deus, Ele vai permitir muitas coisas nessa terra, para que o povo venha ao arrependimento. E isso não pode ser demorado, tem que ser depressa, porque o fim de todas as coisas sobre a face da terra está próximo. Jesus Cristo, Ele está voltando, o arrebatamento está próximo. Por isso que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele entregou o próprio Filho por amor a mim, a vocês e do mundo todo, pela expiação. Jesus foi para baixo da Gastei. Jesus, Ele foi a propiciação pelos pecados de todo mundo, todo ser humano. Jesus, quando Ele esteve ali na cruz do Calvário, pendurado no madeiro, eu imagino a dor que Ele sentiu, porque Ele orou ao Senhor, falou na língua hebraica, se não me engano, Eli, Eli, lama sabachthani, que a tradução vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eu imagino aquele momento antes de eu e você existir na ceia, Jesus ali na cruz. E foi uma dor assim muito. Eu imagino Cristo ali na cruz, os pecados meus e os seus, os nossos pecados ali sobre Cristo. Jesus levou todos os pecados ali da humanidade por amor, para salvação, para livrar da condenação da era vindoura. Porque o Senhor Deus, desde o princípio da criação, quando houve a rebelião no céu,
quando Satanás, que era um anjo de luz, que adorava a Deus, juntamente com a terça parte dos anjos caídos, quando entrou a maldade, quando Satanás deixou a soberba entrar e corrompeu a sabedoria, ele arrastou a terça parte dos anjos, e aí o Senhor Deus criou a humanidade, porém também o homem desobedeceu no jardim do Éden, dando ouvido à voz do inimigo, porque Eva viu a árvore que era boa, porque Deus ordenou para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comesse iria morrer. Essa morte seria espiritualmente, porque o Éden, digamos assim, no dia dos atuais, é o lugar, lá é o lugar de comunhão do Criador com a criatura. O Senhor, quando criou o ser humano, Ele queria, aleluia, ter contato com a criatura, porque Deus, Ele fez todas as coisas para Ele, para Deus. Deus fez tudo para o louvor dEle. Porém, por causa da desobediência de Adão, entrou a morte, o pecado e as consequências para a terra no Velho Testamento. E quando veio Cristo, Cristo trouxe vida, paz, amor, salvação, que segundo a Escritura vai dizer o segundo Adão. O primeiro Adão pecou, mas o segundo não, o segundo veio, aleluia, sem pecado, e julgaram, condenaram ele, aleluia, penduraram no madeiro. E ali naquela cruz, nas Escrituras vai dizer que a terra inteira se escureceu. Eu imagino, era o próprio Senhor Deus vendo que os pecados da humanidade estavam sobre o próprio Filho, e era como se fosse a dor da separação do Pai e do Filho, porque segundo as Escrituras vai dizer que Jesus é o princípio da criação. Jesus é o unigênito de Deus, é o primogênito da criação, é o início, meio e fim. Em João capítulo 17, Jesus, quando estava perto para ser entregue, ele orou ao Pai, e Jesus vai dizer da seguinte maneira as palavras que está escrito em João 17, que eu estava até meditando horas atrás. Eu amo quando eu leio essa passagem, eu sinto como se fosse batido o coração de Cristo. E Jesus vai dizer assim: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna, conhecer a Deus como o único verdadeiro Deus, Jesus Cristo a quem enviaste. Que Jesus Cristo é o intermediador entre Deus e os homens. Aleluia, glória a Deus. E continuando, aleluia. E em seu meio há homens que dizem calúnias para derramar sangue. Em seu meio comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. Aquela cidade estava fazendo coisas terríveis, estava dizendo calúnias para derramar sangue, estava cometendo perversidade. E nos dias atuais não é diferente. Tem muito lugar nessa nação brasileira que a perversidade está sendo cometida até a luz do dia, debaixo do sol, diante da presença de Deus. Coisas horrendas, terríveis, as escondidas, e principalmente dentro da casa do Senhor Deus. Deus, quando Ele falou para o profeta Ezequiel no capítulo 8, a respeito dos anciões que estavam fazendo as coisas nas recâmaras secretas dentro do templo, provocando a ira a Deus para afastar a presença dEle, porque Deus já estava decretando a Deus, praticamente Deus já não estava sendo mais bem-vindo no templo, porque o templo já não era mais para adoração a Deus, estava adorando coisas erradas, terríveis imagens, escultura, ídolos, bezerro de ouro. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia muitas coisas estão sorrateiramente acontecendo a cada dia após dias. É tragédia, é perversidade, é imoralidade, é corrupção, é iniquidade, que cada vez mais está se alastrando, não só sobre a nação brasileira, mas sobre a terra. A terra praticamente já está toda contaminada, e são poucos que estão na presença de Deus, e os que estão na presença permaneçam,
Se como estou na presença de Deus, permaneça firme até o fim, para ser salvo. Aleluia. Porque Jesus vai voltar, está voltando. E vai dizer: em seu meio, homens têm relações com a mulher do próprio pai. E abuso da mulher no período da sua menstruação, a palavra que diz. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente sua nora, e outro abusa sua irmã, filho de seu pai, em seu meio aceito. Aqui está dizendo quebra de mandamento. Deus dá uma ordenação lá no livro de Êxodo, capítulo 20, sobre os 10 mandamentos, para não adulterar, para não cobiçar. E o que tem acontecido naquela época é o que está acontecendo nos dias atuais. Há uma perversidade, uma promiscuidade no meio de algumas famílias que não têm vigiado, no meio de casa, coisas terríveis. E o Senhor Deus lá no seu trono, imagino como o Senhor deve estar sentindo, é algo assim que tristece, porque Deus ele criou a família. A família é projeto de Deus. A família, pai, mãe, filho, é projeto de Deus. Porém, hoje em dia estão querendo deturpar, estão querendo modificar o plano que Deus estabeleceu desde o princípio, que é a família. A família é projeto de Deus. E Satanás, o que está Satanás fazendo? Querendo deturpar, dizendo que tudo é normal, coisa de tudo é normal. Até quando, diz o Senhor dos exércitos, vão querer distorcer a minha palavra, diz o Senhor. Estão trocando a verdade pela mentira. Ai dos que chamam a luz às trevas e as trevas à luz, inversão de valores. Isaías 5 profetizou isso, chamando amargo o doce o amargo, puxando a iniquidade com os cordas, puxando o pecado com os cordas de iniquidade. O Senhor Deus, ele é santo. Deus, ele é amor sim, mas ele é santo, ele é justiça. Ele é misericordioso sim. Deus, ele está dando oportunidade, chance para todos que estão vivos nessa terra, mas muitos não estão dando ouvido, estão fazendo pouco caso, até mesmo caso com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Ainda querem modificar a santa, sagrada escritura. Para quê? Olha o preço que vai pagar de mexer nas escrituras sagradas da palavra de Deus. O Senhor Deus, aleluia, amanto que nasce. Sim, diz o Senhor, não mexa na minha palavra, diz o Senhor. Não distorçam a minha palavra, diz o Senhor. Não brinquem com a minha palavra, diz o Senhor. Deus fala nesse dia, através da minha vida neste vídeo, para não brincar com a palavra de Deus, para não distorcer a palavra de Deus, porque o juízo também de Deus vai ser sobre esses tais. Aleluia. Continuando, em seu meio aceita o suborno para derramar sangue. Você emprestou com usura e cobrou juros, você explorou seu próximo com extorsão, mas de mim você se esqueceu, diz o Senhor. As práticas abomináveis daquela cidade, Jerusalém, o Senhor mostrou o profeta para falar para aquela cidade o que estavam fazendo e trazendo para os dias atuais. É a mesma coisa, estão aceitando suborno dentro de recâmara secreta, dentro da política, estão aceitando suborno para derramar sangue, prestando com usura e cobrando juros, empresta e cobra com juros. São aqueles que são, meu Deus do céu, tem um nome certo, são agiotas, que emprestam e cobram com juros e exploram o próximo com extorsão. A palavra extorsão é extorquir algo. Extorsão, no sentido, extorsão, significado. Extorsão vai dizer por força, tomar por força ou por violência. Extorquindo aquilo do próximo com violência, com uso, com violência, fazendo a todo custo para extorquir, para tirar aquilo. E o verso ainda final do 12: mas de mim você se esqueceu, diz o Senhor Deus. O Senhor diz para o profeta Ezequiel falar, mostrar todas as abominações para aquela cidade.
trazendo para os dias do ar na direção do Senhor, como o Senhor ministrasse meu coração. Diga-lhe todas as abominações que está acontecendo na nação brasileira. Na nação brasileira. E diz também aqui, mas de mim você esqueceu, diz o Senhor. É como se o próprio Deus estivesse dizendo para a nação brasileira, mas de mim você, ó Brasil, esqueceu de mim. Esqueceste de mim que te chamei pelo nome, que tenho promessa de avivamento, diz o Senhor. Deus tem promessa de avivamento para a nação brasileira. Porém, a nação brasileira precisa urgentemente, a igreja brasileira precisa urgentemente se arrepender e se converter antes que seja tarde demais, porque o juízo de Deus começa dentro da casa de Deus, mas o Senhor Deus, Ele vai mexer em todo o Brasil. A casa de quem estiver na rocha, firmado na rocha, Deus vai guardar os seus. Mas quem não estiver na posição, ai de quem não estiver na posição. Vai ser triste, vai ser terrível. Muitos dizem, que o Brasil nunca teve, nunca terá terremoto. Ei, vai ter terremoto sim. Deus vai chacoalhar o Brasil sim. Vai ter tudo que outras nações teve, porque Deus ele está chacoalhando nações, mas Deus ele vai mexer mais ainda, porque a terra é dele. A terra não é minha, não é sua, não é de ninguém dessa terra, é do próprio Deus. Deus ele enche todo o céu e a terra com a presença dele. O Senhor Deus diz em sua palavra que o Senhor Deus criou a terra não para ser um caos, e o Senhor Deus criou a terra e dá a quem Ele quiser a terra. Por isso, nós seres humanos, eu e você, nós não somos nada diante da glória, da presença de Deus. Nós somos pequenininhos diante da glória da face dEle. Pela fé, pelos olhos da fé, eu contemplei a grandeza do Senhor Deus. Deus, Ele é maior do que tudo, Ele vai além de tudo que se possa imaginar. Deus, Ele é maior que os céus e a terra, que todo o universo. Assim como o universo é estendido, infinito, assim é o Senhor Deus, Ele é maior do que tudo. E os anjos o adoram 24 horas. Os serafins proclamam que Ele é Senhor dos exércitos, os querubins proclamam que Ele é o Todo-Poderoso, os 24 anjos se prostram, dizendo que digno é, Senhor, de receber a honra, a glória e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade vier a existir. Que antias nagastagastovinasia. Deus, Ele criou tudo para o louvor dEle. Tudo é para Ele, o que dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, aleluia. E continuando a palavra do Senhor, no verso 13, que vai ser o castigo, aqui eu estou acompanhando um estudo aqui que diz sobre os versículos, o castigo de Deus contra a desobediência, Israel. Eis que bato as minhas mãos uma na outra com furor contra a exploração que você praticou. Dizendo aquela cidade, na direção de eu digo para esta nação, eis que bato as minhas mãos uma na outra com furor contra a exploração que você praticou e por causa do sangue que foi derramado em seu meio. Estará firme o seu coração? O Senhor Deus pergunta. Estarão fortes as suas mãos nos dias em que eu vier tratar com você? Eu, o Senhor, falei e o cumprirei. Eu a dispersarei entre as nações, eu a espalharei por outras terras e acabarei com a sua impureza. Você será profanado em si mesmo, à vista das nações, e saberá que eu sou o Senhor. É como se o Senhor perguntasse para muitos que não estão na posição, perguntasse no nível generalizado, para a pessoa que está na casa do Senhor, se está firme ou não, ou se não estiver firme. É como se o Senhor Deus perguntasse. Aqui fala de confiança. Estará firme o seu coração? Estará firme o seu coração? E quando fala sobre o coração, existe uma parábola muito conhecida no capítulo 13 de Mateus.
onde o Senhor Jesus propôs uma parábola. E o interessante ali vai falar também do coração, né? Aqui, ó, parábola Jesus, que vai dizer da seguinte maneira, em que Jesus propõe a parábola e ele explica a parábola, né? Que esse que o semeador saiu a semear, e ao que semear caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde era pouca terra, logo nasceu, visto não ser profundo. Mateus 3. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram, sufocaram. Outra ficou em boa terra, e deu fruto 100 por 1. A explicação é da seguinte maneira: os que ouvem a palavra do Rei não compreendem, vê uma maligna arrebata. Tem um aqui, ó. E os que foi semeados rochosos é que ouve com alegria, mas ele não terá em si mesmo, sendo pouca duração. Quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Muitos vão se escandalizar quando as coisas começarem a acontecer. É como se o Senhor perguntasse: estará firme o seu coração? O Senhor pergunta neste momento, nesse vídeo. Quando todas as coisas sucederem sobre a nação brasileira, sobre mais ainda piores, o seu coração vai estar firme? As Escrituras vai dizer: aonde estiver o seu tesouro, aí estará também seu coração. O meu coração está em Jesus. E o seu coração, aonde está a sua confiança? Porque por mais que estoure uma grande guerra sobre o mundo, a sua confiança tem que estar em Deus. E é como se o Senhor perguntasse aqui: o seu coração estará firme, estarão fortes as suas mãos no dia em que eu vier tratar com você? Aleluia. É como se o Senhor perguntasse para aquela cidade e para a nação, por causa da impiedade das coisas, o dia que o Senhor vier tratar, porque Deus vai vir tratar com todos, com toda a nação brasileira. Vai dar confiança onde está a confiança, e quando vier tratar, o Senhor vai dizer que vai dispersar e vai acabar com a impureza. Porque Deus, Ele vai fazer a limpa nessa nação brasileira. Muitos altares que estão desconcertados, quebrados, manchados, sujos do pecado da lepra, Deus vai fazer a limpa. Máscaras de grandes líderes vão cair, capas vão cair, muitos vão descer a sepultura porque estão brincando com a palavra de Deus. O negócio é muito sério. Por isso que Deus, Ele vai visitar de tal maneira essa nação brasileira, que vai ser grande lamento, grande choro. Ai, vai ser. Deus, Ele vai começar a tratar com a nação brasileira, com a igreja brasileira. Deus está começando, eu creio. Porque não vai ficar impune. As coisas que estão acontecendo na nação brasileira não vai ficar impune. Deus, Ele vai entrar com juízo e com justiça. E continuando, no verso 17. O forno de função. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, a casa de Israel se transformou em escória para mim. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Eles são a escória da prata. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que todos vocês se transformarem em escória, eis que eu os ajuntarei do meio de Jerusalém, como se ajunta a prata, o cobre, o ferro, o chumbo, e o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundir. Assim, na minha ira e no meu furor, eu os ajuntarei ali, os deixarei e fundirei. Eu os reunirei e assoprarei sobre vocês o fogo no meu furor. Vocês serão fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim vocês serão fundidos no meio, e saberão que eu sou o Senhor, derramarei o furor sobre vocês. É o Senhor dizendo que vai purificar, porque o povo começou a ter tudo quanto é coisa ruim, impureza, e o Senhor Deus vai purificar, Deus vai fundir, Deus vai fazer, vai misturar tudo, vai purificar com fogo. É isso que o Senhor Deus há de fazer. Deus, Ele vai mexer na nação, vai chacoalhar a nação brasileira de tal maneira para que eu creio que isso vai acontecer. Glória a Deus.
É como se eu contemplasse em todos os cantos dessa nação, as coisas vindo, a tragédia, o povo clamando a Deus, o povo nas ruas de joelho no chão, clamando a Deus misericórdia, porque Deus, Ele tem pressa. Deus, Ele quer sarar a nação brasileira. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É a promessa de Deus. Mas o Senhor Deus está contando comigo, contigo, irmão, irmã em Cristo Jesus, nação brasileira, igreja brasileira. Vamos clamar ao Senhor Deus pelos nossos e pela nossa nação, para que o Senhor venha e cure e salve, porque a nação ela está precisando urgente de libertação, de cura. Deus tem promessa de cura e libertação, sim, avivamento, sim, mas o Senhor Deus, Ele está contando comigo, contigo, para que o Senhor venha e faça justiça no meio de nós, no nosso povo brasileiro, porque a corrupção tem se alastrado demais e entrado dentro dos templos. Continuando, os pecados das autoridades de Israel. Versículo 23. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga a essa terra: você é terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Há no meio dela uma conspiração dos seus profetas, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Sim, eles devoram as pessoas, se apossam de tesouros e coisas preciosas, multiplicam as viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam minhas coisas santas. O Senhor está dizendo para as autoridades que há uma conspiração no meio dos profetas, porque eles arrebatam, eles devoram pessoas, apostam de tesouros, extorquem o povo do Senhor. E ainda por cima, os sacerdotes, quando Deus fala sacerdotes, falam de dentro do templo da casa do Senhor, dentro também de lugares, né? Os sacerdotes transgredindo a lei do Senhor. O Senhor chamou, né? Na época de Esdras, Neemias reconstruiu os muros. Esdras trouxe a lei do Senhor para o povo. Mas o que tem acontecido? Muitos têm deixado, aleluia, muitos sacerdotes têm transgredido a lei, ao invés de cumprir, ao invés de trazer a lei, têm transgredido a lei e profanar as coisas santas, no sentido de misturar as coisas santas com a profana, dentro de templos da casa que chama pelo nome do Senhor, colocando coisa do mundo dentro da igreja, colocando festinha dentro da igreja, coisas para atrair, sendo que não se pode fazer isso. O povo faz isso para poder querer atrair o mundo, mas isso não se pode acontecer no nosso meio cristão. Deus não tem parte com o profano. Deus, Ele é santo, Ele é justiça. Ele diz: sede santo, porque eu sou santo na palavra do Senhor. Ainda vai dizer assim: não fazem distinção entre o santo e o profano, e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeito os meus sábados, assim sou profanado no meio deles. O Senhor estava dizendo para o profeta Ezequiel, para dizer para Jerusalém, falou: olha, não estão fazendo distinção entre o santo e o profano, não estão ensinando diferença entre o puro e o impuro, não estão respeitando o sábado, e Deus sendo profanado. E para os dias atuais, o que está acontecendo? O nome de Deus está sendo profanado entre as nações por causa das coisas, abominações que têm acontecido sobre a nação, sobre a nação brasileira. Por causa dos shows, colocaram o profano com o santo, ensinando o povo a errar, achando que é normal. E não é normal, porque ou é santo, ou não se mistura o santo com o profano. As Sagradas Escrituras falam sobre isso, que comunhão tem da luz com as trevas. É como se o Senhor perguntasse também aqui: que comunhão, se você estiver afastado dos caminhos, se estiver morno, que comunhão entre quente ou frio, ou você é quente ou frio, oxalá quem vocês mornos, estou a ponto de vomitar da minha boca, diz o Senhor Jesus.
Tem muitos que não estão distinguindo, não estão discernindo a diferença entre o santo e o profano, e o puro e o impuro. E o Senhor vai diz para os líderes, estou vendo aqui o título, os líderes corruptos, vai falar sobre esses versículos sobre líderes corruptos, julgamento devido contra a desobediência. E no verso 27, os seus líderes, no meio delas, são como lobos que arrebatam a presa para derramar o sangue, para destruírem vidas e ganharem lucro desonesto. Há muitos líderes que não pregam a verdade de Deus e querem pregar a própria verdade, querem pregar a própria sabedoria, extorquindo o povo e levando o povo à morte. Aleluia. Por isso que Deus tem levantado muitos servos e profetas, líderes voltados para a palavra do Senhor, com a verdade do Senhor no coração, para pregar arrependimento. Eu glorifico o ministério qual eu estou, porque a palavra onde eu ouço, onde eu congrego, é de confronto, não é de confronto. Tem edificação sim, mas tem exortação. Aleluia. E quantos templos cheios, denominações cheias, tem esses líderes que são como lobo, que arrebata a presa, extorque a presa, tira tudo que é dela, inventa mentiras em cima do altar, e dizendo que o próprio Deus disse, sendo que Deus nem disse o que o líder falou, para extorquir, principalmente nos dias de oferta, muitas coisas, né? Não vou entrar nesse detalhe, outra coisa, mas muita coisa dizendo e esquecendo de que tem pessoas que precisam se arrepender, consertar. Ainda vai dizer assim: os seus profetas cobrem isso com cal, tendo visões falsas e predizendo mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. O povo da terra pratica extorsão e anda roubando. Tem muitos profetas que falam visões, coisa que Deus nem mandou falar, nem mandou. Aí a pessoa acredita, ó, que te digo isso e aquilo, aí não acontece, aí a pessoa fica embirrada com Deus. Por isso que tem muitos falsos profetas tendo visões falsas, predições mentirosas, e não falando aquilo que Deus manda, falando aquilo que o próprio entendimento da pessoa fala. Aleluia. Ainda vai falar: o povo da terra pratica extorsão e anda roubando, fazem violência aos pobres, necessitado e injustamente oprime o estrangeiro. A nação brasileira, aquele povo de Jerusalém que estava fazendo isso, e a nação brasileira não é diferente. Estão fazendo violência aos pobres, necessitado, muitos da nação brasileira. Por isso que a igreja brasileira tem que se arrepender, tem que buscar, porque não estão fazendo justiça, não estão julgando a causa do pobre, do órfão, da viúva, estão oprimindo. E o clamor desses tais tem subido ao trono de Deus, aos ouvidos do Altíssimo e às narinas do Senhor, e Deus vai entrar com justiça, vai tentar entrar com justiça na nação por causa disso. E o Senhor vai dizer ainda aqui para encerrar: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. De todos os atos abomináveis, de todas as coisas que aquela nação, né, Jerusalém, naquela época Deus levantou o profeta para falar, pregoar sobre o que acontecia lá. É a mesma coisa nos dias atuais. Deus vai derramar a ira do furor, Deus vai fazer justiça, porque Deus procurou um que ficasse na brecha, intercedesse pela nação, e não encontrou. É muito triste o que há de se suceder sobre a nação brasileira nos próximos dias, nos próximos meses, semanas, meses. Não demora muito, mas este ano 2025 muitas coisas vão acontecer, não só na nação brasileira, mas sobre a face da terra, porque Deus em todo momento Ele está mostrando a misericórdia dEle, a oportunidade de se arrepender e voltar para o Senhor teu Deus, porque muitos estão fazendo pouco caso com a palavra do Senhor Deus, e ai daquele que faz pouco caso
porque Deus em todo momento Ele alerta, Ele levanta servos e profetas. É como o tempo de João Batista, que João Batista pregou arrependimento. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus Cristo está voltando, não é história inventada, não é história da carochinha. Jesus Cristo, Ele está voltando. Ele veio em forma humana, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E os varões brancos que viram os discípulos viram eles subiram, e os próprios varões brancos, que são os anjos do Senhor, diz: ei, este mesmo Senhor que você está vendo subir é o mesmo que descerá sobre as nuvens. O Senhor Deus, Ele está dando oportunidade de arrependimento para muitos no dia de hoje. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Porque no momento em que eu abrir e fechar os olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados para vida eterna, para horror, desprezo eterno. O juízo de Deus virá assim, o fim do mundo está próximo. Estamos praticamente, se for ler de Gênesis e Apocalipse, nós estamos já estamos na fase dos últimos momentos da igreja brasileira na terra, Apocalipse. Se for analisar Mateus, livro de Daniel, analisar de Gênesis e Apocalipse, um livro do profeta Daniel, e o profeta Daniel, Mateus capítulo 24, 25, e o livro Amado Deus Curioso de Tessalonicenses, que 1 Coríntios 15 vai falar, e Apocalipse. Se for fazer uma análise base nos dois, Daniel e Apocalipse, as duas profecias, um interliga com o outro, porque Daniel, lá, bem antes de Cristo, quando o profeta escreveu, o rei Nabucodonosor, ele teve a visão dos reinos vindouros, algo do futuro, sobre os reinos que não subsistiriam, que seria destruído pela pedra, que representa o reino do Senhor nosso Deus, o reino de Cristo Jesus, que destruiria a pedra no pé, e desmiuçaria a estátua e acabaria todos os reinos da terra, e o reino do Senhor Deus estabelecido eternamente, que já está estabelecido, que é eternamente. Por isso, caro ouvinte, busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque perto está o Senhor. Se tem o coração quebrantado e contrito, e o Senhor Deus está perto daqueles que invocam sinceridade. Amém? O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Que o Senhor Deus abençoe nessa ministração, em nome de Jesus.